As pessoas perguntam muito quem é Catarina Feitosa. Todo lugar que eu chego. Quem é Catarina Feitosa? Conte aí sua história. Mas eu nunca contei uma história específica da minha vida. Como é que surgiu o nome Catarina? Todo mundo, né? Vai ser... tem sua certidão de nascimento. Vai o pai ou a mãe, vai lá no cartório registrar. Minha mãe ficou em casa, eu tinha acabado de nascer. E meu pai, meu avô Lima, o pai de meu pai, morador do Santo Antônio, local que eu nasci, ele tinha um bar, era o bar de Seu Lima. E ali se reuniam os amigos de meu pai de infância, então, que eu considero meus tios, né? Então, todos ali me viram crescer. Inclusive, participaram do meu nascimento. Quando eu nasci, meu pai estava saindo do bar, da casa de meu avô, porque o bar era na frente e a casa do meu avô atrás. E um amigo de meu pai que estava na frente, ali no bar, perguntou a ele, né, Mizinho, o apelido do meu pai é Mizinho. Mizinho, você vai fazer o quê, Mizinho, agora? Rapaz, minha filha nasceu, uma menina bonita danada. Era bonita mesmo, viu, gente? Depois eu mostro as fotos aí a vocês. Nasceu uma menina e minha mãe queria um determinado nome lá. Mas eu não sei ainda não sei que nome eu vou colocar na minha filha. Ele, rapaz, bote Catarina. Catarina Grande, Catarina da Rússia, bote Catarina. Aí meu pai parou assim e disse, já tinha bebido, né? Feliz, né? Porque eu tinha nascido, primeira filha. Disse, já sei, vou agora para o cartório e vai ser Catarina. Minha mãe nem sonhava que meu nome, né, seria Catarina. E aí voltou com o registro de nascimento Catarina. E aí eu fiquei muito feliz, posso dizer, com esse amigo do meu pai, a quem eu agradeço bastante pela ideia, porque eu sou apaixonada por meu nome. Aí essa Catarina que foi batizada lá na Igreja do Espírito Santo, essa Catarina que fez primeira comunhão lá na Igreja do Espírito Santo, lá do Santo Antônio, do bairro Santo Antônio, que nasceu ali, que viveu na Rua do Rosário, que estudou no Colégio Educandário Duque de Caxias. Tenho muitos amigos ainda de lá, dessa época. Essa Catarina, ela foi evoluindo, foi sendo forjada, vamos dizer assim, pela vida, né? A vida foi me moldando, através de muitas dificuldades, de momentos felizes, de momentos tristes também. Então, eu na escola, no primário, eu era uma menina, sempre fui muito ativa, muito participativa. Eu sempre tive muita sede de aprender, muita vontade de participar. Então, eu era aquele tipo de aluna que nunca ficava calada. Eu conversava a aula toda, ou perguntando ao professor, ou conversando com um colega do lado, mas eu conversava. E sempre queria colocar as minhas opiniões. Mas também sofria, né? Hoje a gente chama de bullying, né? Mas eu sofria muito na escola por conta do meu tipo físico. Eu sempre fui muito magra e muito alta. Para a minha idade, eu sempre fui altinha, né? E aí eu era chamada de Olivia Palito, né? O Feitosa, eu tinha o maior cisma com esse Feitosa quando eu era criança, porque os meninos, as meninas, né? Porque você sabe que criança é cruel. Criança é cruel. Aí chamava de Catarina Feiosa, porque eu era dentuça, né? Meu dente para frente, magrinha, Olivia Palito, feiosa, aquela coisa toda. Mas eu comecei a criar aí uma couraça mesmo. Eu acho que a partir daí eu comecei a me fortalecer cada vez mais, porque em vez de eu ir para cima, né, eu levava aquilo ali, vamos dizer assim, que meio que na esportiva, né, com eles, e ia levando minha vida. E sempre ali, sempre batalhando, sempre estudando, sempre tendo sonhos. Eu já quis ser cientista, eu queria ser cientista primeiro, na minha vida, minha primeira profissão. Eu quero ser cientista, porque eu gostava de inventar as coisas. Escrevia poesia, né? Um fracasso, né? As poesias, sinceramente, mas escrevia, tinha um caderno de poesia, e gostava de pintar, gostava de desenhar, como qualquer outro adolescente. E fui crescendo, fui me desenvolvendo. Dali do Educandário Duque de Caxias, eu fui para o Colégio Ateneu. Lá no Ateneu, eu estudei da quinta série, né, que é o ensino fundamental, até o primeiro ano do ensino médio. E foi muito feliz no Ateneu também. Lá a gente começou a entender o que era o movimento estudantil, como é que você poderia lutar por aquilo que você acreditava. Né? Então, eu era aquela aluna e aquela colega que sempre era a líder da turma, sempre era eu que era escolhida para ir dar os recados, para movimentar a galera, né? Quando precisava reivindicar alguma coisa. E nisso a gente conseguiu ajudar a reabrir o Grêmio Estudantil Clodomir Silva, que estava fechado há muito tempo. Porque quando eu fui para o Ateneu, sabe? É uma coisa interessante. Foi em 1985.
A gente vinha de quê? De a nossa reabertura, né, democrática. Né? Tinha poucos anos, né, daquilo ali. Então, a gente não tinha... há muitos anos que não se votava, que não se escolhia democraticamente um presidente, né, da República, por exemplo. Então, era tudo muito, né, muito latente, né? Os jovens, os adolescentes, a população como um todo. A gente queria muito ver isso acontecer. E eu participei disso aí tudo lá dentro do Ateneu. O Ateneu me moldou, né? O Ateneu me ensinou a lutar por aquilo que eu acredito. Sempre. Meus professores, sou muito grata a todos eles. Né, os meus mestres lá, os meus professores e as minhas professoras. E aí do Ateneu eu fui para o Colégio Salesiano, fiz o 2º e o 3º ano científico lá. Também fui muito feliz lá. Aliás, sabe, eu procuro a felicidade, procuro ser feliz, independente da situação e daquilo que a vida me impõe. Eu acho que essa é uma marca muito forte da minha personalidade. Eu acredito muito que felicidade não é um estado permanente. Ninguém é feliz o tempo todo. E eu acredito que é por isso que as pessoas sofrem tanto, muitas vezes, com determinadas questões, porque as pessoas ficam buscando uma felicidade constante. O tempo todo quer ser feliz, o tempo todo. Né? E a felicidade não é constante. Nós temos momentos de felicidade. Então é isso que eu busco. Eu agarro cada momento desse de felicidade. E para mim, momento de felicidade... é chegar em casa e sentir o cheirinho do cuscuz na cuscuzeira, o cheirinho do café passado, é sentar e comer aquele meu cuscuz com ovo, é comer meu bolachão, que todo mundo sabe que eu gosto. Né? É isso. Isso é um momento de felicidade. É ter um teto, né, para morar, é poder ver meu filho na escola, é poder abraçar, né, as pessoas que eu amo. Isso é um momento de felicidade. E eu acho que são momentos de felicidade para mim. E eu acredito muito que minha missão nessa terra, depois que eu olho, né, tudo que eu já vivi na minha vida, desde quando eu estava lá na Educandário Duque de Caxias, Ateneu, Salesiano, Bradesco, que eu fui bancária, depois Polícia Civil, os estágios que eu fiz no Tribunal de Justiça enquanto estudante lá na UNIT, né, para me formar em Direito. Tudo isso que eu passei na minha vida foi me condicionando a estar hoje aqui onde eu estou, como vice-prefeita de Aracaju. E eu acredito muito nessa missão minha, que é tornar a vida das pessoas trazer um pouco mais de felicidade para a vida das pessoas. E a felicidade é isso, é saber que uma mãe vai trabalhar, a mãe saber que eu vou trabalhar, vou ter minha independência financeira, porque eu tenho onde deixar meu filho, eu tenho uma creche que vai cuidar do meu filho. É saber que eu vou poder ajudar de alguma forma essa mulher a ter emprego e renda. Ela tem independência financeira. É saber que eu posso ajudar aquela criança ali a ter uma educação melhor, com mais qualidade. Então, isso é felicidade. Isso é trazer felicidade para as pessoas e, consequentemente, para mim também. Né? Mas felicidade plena, eu não acredito em felicidade plena, eu acredito em momentos de felicidade. E é isso que a gente busca o tempo todo. Então, é isso. Catarina Feitosa é esse misto aí de não sou perfeita, né? Eu costumo dizer isso sempre aos meus amigos, à minha equipe, da polícia, né? A equipe que eu até hoje, né, mora no meu coração, minha equipe de policiais, de amigos. A minha equipe hoje na prefeitura de Aracaju, os servidores, quando a gente se reúne, eu sempre costumo dizer isso. Não busque perfeição em Catarina Feitosa, eu não sou perfeita. Muito pelo contrário. Eu tenho muitos defeitos, muitos, mas eu busco dia a dia melhorar cada um deles. Eu acredito que o grande lance do ser humano é chegar em casa... Eu acho que é importante realmente a gente contar essa experiência para os jovens, especialmente aqueles que estão agora nesse momento sem saber, né, que rumo tomar, o que fazer da sua vida profissional, porque é muito difícil isso, é muito duro para quem é adolescente. A gente chega num momento da nossa vida com 16, 17 anos que a gente tem que escolher o que vai ser da nossa vida para o resto dela, né? Praticamente. A gente tem que definir a nossa profissão ali, porque vem o vestibular, vem o Enem, e a gente já tem que estar definido. Né? Colocam isso e a gente tem que saber já o que vai ser.
Eu queria ser cientista, eu queria ser médica, eu queria ser advogada, eu queria ser historiadora, eu queria ser tanta coisa, porque dizem assim, né, pra gente, e aquilo me confundia, porque me diziam assim, você tem que se definir. Como você se define com 16, 17 anos? Como? Hoje eu vejo, né, quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai ganhando mais sabedoria, a gente vê que é impossível você definir o que você quer ser de verdade ali, naquele momento, e ter certeza e ter apenas uma escolha. Mas eu fui para o lado do direito, né? Consegui, passei no meu vestibular, fiz vestibular 2 vezes, não passei de primeira. E aí eu sempre digo assim, eu fui uma vez, olha que engraçado, eu fui uma vez para uma palestra, vamos dizer assim, era um encontro com estudantes de um cursinho, que estavam já no 3º ano científico, não fala mais assim, né? Meu correr de velho, viu? No 3º ano do ensino médio, e eles estavam na dúvida, né, que profissão escolher. Então, o cursinho chamou, me convidou, eu era delegada geral na época, da Polícia Civil, e aí o cursinho me convidou a mim, a um representante do Ministério Público, a um representante da Procuradoria do Estado, sim, diversas carreiras, né? Me convidou ali para que, todos voltados ao mundo do direito, para que pudesse dar uma palavra a eles. Aí o primeiro que foi falar, né, que eu não vou citar aqui, né, os nomes, o primeiro que foi falar, uma sumidade, um cara assim super inteligente, para mim uma referência no mundo jurídico aqui, sergipano, começou a falar, o cara era bom em tudo, o cara foi primeiro em tudo. Primeiro no vestibular, depois o primeiro lugar na Universidade Federal em média, ele foi assim, mas o cara é uma sumidade, né? Aí eu olhava para a carinha daqueles meninos, né? E eu olhava para mim e dizia assim, o que é que eu vou falar depois desse cara? Eu não tenho o que falar. Bom, então o que é que eu vou dizer? Aí chegou a minha vez de falar, eu já estava gelada, né? A mão gelada, eu digo, pronto, meu Deus do céu, o que é que eu vou dizer para esses meninos? O cara é uma sumidade, tem livro escrito, o cara... Quando chegou para mim, aí eu já comecei assim, olha, já vou logo dizendo a vocês, viu? Não fui a primeira no vestibular, não fui a primeira na faculdade. Agora tem uma coisa que eu fui primeira, a primeira filha, sou a filha mais velha de seu Claudio e Dona Fátima. E aí, né, todo mundo começou a rir, porque eu queria mostrar a eles, né? E aí eu levei minha fala toda nesse sentido, que a gente, né, é importante, beleza, você foi o primeiro lugar, parabéns, né? A gente tem que vibrar em ter sido o primeiro, mas nem sempre você é o primeiro, nem sempre para você ter sucesso, você precisa ser o primeiro. Então, assim, o que é o sucesso, né? A realização, é a sua realização pessoal, é o seu sucesso. É você estar satisfeito com você mesmo, com aquilo que você faz. E eu, graças a Deus, sou muito satisfeita comigo. Aonde eu cheguei, como eu cheguei e aonde eu ainda quero chegar. Então, assim, eu quis mostrar isso a eles, que a gente tem que ter disciplina. Eu disse, agora uma coisa é certa, a gente tem que ter disciplina. Não adianta querer passar no Enem ou passar no vestibular sem ter disciplina. Não é loteria, não é questão de sorte. Você tem que se disciplinar. Você não precisa ser o mais inteligente, o mais capaz. Não, você tem que buscar, você tem que se capacitar. Buscar os meios. E eu vim da escola pública também. Eu vim da escola pública. E eu tive que correr atrás. Tive que correr atrás das dificuldades, né, de conseguir me superar, para conseguir almejar aquilo que eu queria. E eu queria entrar no curso de Direito. E entrei. Me formei. Não fui a primeira da faculdade, média, mas fui muito boa aluna, muito aplicada e sempre busquei o conhecimento. Sempre tive uma proatividade muito grande dentro de mim. Acho que isso é muito importante, é um diferencial, é você ser proativo. É você não ficar esperando as coisas cair do céu. Tem uma historinha que conta assim, que uma pessoa, né, um senhor, ele acreditava muito em Deus, tinha muita fé em Deus. E aí ele dizia assim, vocês vão ver, eu não sei nadar, mas eu vou me jogar aqui, no meio do mar, para mostrar a vocês o quanto eu acredito em Deus e quanto eu tenho fé que Deus não vai deixar eu morrer afogado. Aí ele se joga, tibufo, né? Aí se jogou lá no mar. Começou a se afogar. Aí os caras jogaram uma boia para ele. Nada, ele não agarrou a boia. Aí estava passando um barquinho perto. Chega, fulano, me dá a mão, me dá a mão. Nada, ele não segurou a mão.
Veio um nadador que estava querendo... Não, que Deus é que vai me salvar. Morreu afogado. Quando ele chegou no céu, né? Vamos dizer assim, lá do outro lado da vida, aí São Pedro perguntou a ele, mas fulano, você é por aqui já? Aí ele, pois é, não estou entendendo. Eu tenho tanta fé em Deus, e Deus falhou comigo, não me ajudou. Aí ele, peraí, deixa eu olhar aqui. Aí foi pegar, né, o filmezinho. Disse, mas rapaz, olha, a gente jogou uma boia para você, passou um barco, veio um salva-vida, um mergulhador, um salva-vida, e você não agarrou nenhuma das oportunidades. Ou seja, o que falta na vida muitas vezes é a gente enxergar as oportunidades que batem à nossa porta e agarrar. Então, assim, todas as oportunidades eu agarrei. Ah, eu preciso melhorar em matemática, vou correr atrás. Eu preciso melhorar em português, vou correr atrás. Não é ficar esperando que vai cair na minha mão. A gente não pode esperar. Né? A gente é que faz acontecer. Já diz a música, né? A gente faz a hora, né? Não espera acontecer. E a gente tem que correr atrás. Então, assim, para esses adolescentes, as pessoas que estão aí para fazer vestibular, fazer Enem, fazer concurso, se discipline, crie uma meta, eu quero atingir isso, e corra atrás. Vai dar certo. Não precisa ser um primeiro, não. Você só precisa entrar. Você só precisa ter uma oportunidade de entrar. Não precisa ser o primeiro. Por que o crime acontece naquele local ali? Tem vários fatores. Mas quando você não tem uma vigilância ativa, você tem a oportunidade, né? Meu tio lá atrás já dizia assim, a oportunidade e a ocasião faz o ladrão. E é verdade. Então, se você tem a oportunidade, né? A ocasião ali, a oportunidade e a falta de vigilância, isso leva a facilitar o crime. Tipo, você tem duas casas. Uma tem cadeado, tem cerca, tem câmera. A outra só tem um cadeado. O ladrão vai optar por arrombar qual? A mais fácil. Porque se ele gostasse de coisa difícil, ele ia trabalhar. Ele não ia roubar, né? Nem ia furtar. Então, ele vai ali. Então, a oportunidade dele, a facilidade foi, né, levou ele àquela dali. O que acontecia antigamente? Os vizinhos se conheciam. Todo mundo conhecia a sua rotina. Um conhecia a rotina do outro, sabe onde você trabalha, sabe que horas você sai, que horas você chega. Se você vai fazer uma viagem, seu vizinho sabia, né? Pelo menos era assim, sabia que você não estava ali aquele final de semana e tal. Qualquer movimento estranho na sua casa, ele já dizia, epa, quem está ali na casa de fulano, né? Hoje em dia, param, caminhão na porta da casa, levam tudo da pessoa e não tem ninguém que avise, nem para dizer assim, olhe, fulano, você está em casa, você está se mudando, o que foi, né? Não, roubam tudo e depois só chega, quando a pessoa chega em casa, já peguei vários casos desses. A pessoa chega em casa, cadê? Tem mais nada. Levou praticamente tudo dentro de... Como faz isso? E ninguém vê, um vizinho, ninguém se incomoda. Porque é tipo isso, entendeu? A gente perdeu muito essa questão da identidade, né? Da comunidade, daquele senso de comunidade, de pertencimento, de solidariedade, de amizade, entendeu? De fraternidade ali. Por quê? Porque se criou, né, uma historinha de individualidade. Você tem que respeitar a individualidade do outro, você tem que respeitar a individualidade do outro. E confundem respeito à individualidade com indiferença. Porque para mim isso é você ser indiferente ao outro. Né? É muito difícil você ser indiferente. Quer dizer, quem é meu vizinho? Nem sei, nem quero saber. É uma pessoa que poderia dar a mão a você e você poderia dar a mão a ela também, ou a ele, né? Mas você não se incomoda, você não se importa. Então, isso tem que ser desconstruído. A gente tem que voltar um pouquinho atrás. Entendeu? Porque viver nesse mundo digital, esse mundo tão artificial, é importante, muito importante. A tecnologia, a inovação, né, facilita muito a vida da gente, traz muita coisa boa, mas a gente tem que saber tirar o que é bom e excluir aquilo que não é bom. Essa falta de calor humano, de olhar no olho do seu vizinho, né? Do seu amigo, do seu vizinho, deixar de criar uma amizade ali porque você só conhece ele pelo grupo do condomínio. Isso a gente está perdendo muito. Perde muito. Inclusive na matéria de segurança também. Você viaja, ninguém sabe que você viajou, você morre. Se você estiver sozinho, hoje, muitas pessoas moram só. Morre e fica lá, ninguém sabe que morreu porque ninguém se preocupa. Não tem ninguém para saber assim, cadê fulano? Não, porque a gente tem que respeitar a individualidade do outro, respeitar a privacidade. Não, não é individualidade não, desculpe. Respeitar a privacidade.
Aí, os pais hoje em dia, a gente estava discutindo isso, né, com os amigos. Como é que você tem um filho adolescente e você não pode entrar no quarto do seu filho? Ele mora na mesma casa, vocês é uma casa só e você não entra no quarto, não, para respeitar a privacidade, para respeitar a individualidade. Meu amigo, aí por conta disso, seu filho está aí, depressivo, se suicida às vezes e você não sabia nem o que ele tinha. Depois vem o sentimento de culpa. Meu Deus, como é que esse menino chegou nisso? Como é que ele se suicidou? E o que foi e tal? Era um menino tão tranquilo, vivia trancado dentro do quarto, só no mundo digital, no mundo virtual, né? Ali, quietinho. Só Deus sabe o que estava se passando pela cabeça, porque a gente tem que respeitar a privacidade e a individualidade dele. Aí ele se mata e aí? O mundo todo, né, de 20 anos para cá, eu não me considero velha, eu me considero jovem ainda, mas a tecnologia, para mim, eu venho de uma geração que a gente teve que aprender a conviver com esse novo jeito, né, de viver, que é tudo tecnológico, né? Como é que fala? Que é tudo agora, é a tal da... Como é que a gente fala? Fulana, aí ela faz tudo dentro de casa para você. Alexia, um dia desse, a menina que me ajuda lá em casa estava dizendo, olha, doutora, tem uma tal de Alexia aí, na vizinha, que ó, a mulher persegue essa Alexia, viu? A Alexia não pode, a Alexia é chamada o dia todinho. Eu comecei a rir. Minha filha Alexia é uma inteligência artificial. Aí fui explicar ela o que era, né, Alexia? Mas é isso, então, a gente teve que se adaptar. O meu filho não, meu filho nasceu em 2000, então ele já nasceu nesse mundo. Então, para ele é tudo muito natural. Mas as pessoas têm que entender que a tecnologia, como eu disse, tem um lado bom, mas você também tem que se defender disso, de uma certa forma. Porque muitas pessoas acham que o mundo virtual ele é um mundo sem lei, e não é. Existem regramentos e cada dia mais se precisa desses regramentos, né? Existe lei ali, você não pode simplesmente fazer o que você quiser, falar o que você quiser, né? Mostrar o que você quiser e está tudo certo. Não é assim. Existe lei. Ali é um mundo que existe, né? Um mundo virtual, mas é um mundo latente, um mundo que existe. E um mundo que reverbera na sua vida, na vida de todos nós. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Quando eu estava como delegada geral, uma das minhas preocupações era isso. Na minha primeira gestão como delegada geral, porque eu tive duas gestões, uma de 4 anos e a outra de quase 4. Então, foram quase 8 anos como delegada geral. Então, na primeira gestão, isso estava muito crescente, né? Essa questão do crime cibernético estava em crescimento ainda, estava começando. E aí, a gente, nas reuniões Brasil afora, que a gente tinha com outros delegados gerais, a gente começou a conversar muito sobre isso, sobre criação de delegacias especializadas em crime cibernético. E Sergipe foi um dos primeiros estados a ter uma delegacia especializada com esse fim. E eu tive o prazer, né, de estar à frente disso, apesar de, na época, entender muito pouco disso, mas é como eu disse, você não precisa ser o primeiro, você não precisa ter o conhecimento de tudo, você precisa ter as pessoas certas para fazer com que as coisas aconteçam. E graças a Deus, isso eu sempre soube fazer. Eu sempre tive uma equipe, a gente sempre fez parte de uma equipe muito capacitada. E aí nós inauguramos a primeira delegacia especializada em crimes cibernéticos em Sergipe, que hoje é uma realidade, hoje é uma referência. Né? Vários cursos, alguns meses atrás veio Emerson Wendt, que é uma referência, né, na matéria, um delegado de polícia de fora, do Rio Grande do Sul, ele é uma referência nessa matéria, veio aqui para dar um curso de especialização aos policiais civis. Então, assim, eu me sinto muito orgulhosa disso. Eu sei que orgulho não é um sentimento bom, não. A gente não deve ter, não. Mas quando ele vem de um sentimento positivo, de você dizer assim, poxa, eu fiz alguma coisa, né? Eu deixei uma semente, né? E eu consegui plantar isso aqui, isso floresceu. É tão bom a gente saber disso. Tão bom a gente... não é nem o reconhecimento externo, não. É o reconhecimento para você. Você olhar e saber, minha existência está valendo de alguma coisa. Eu existo e minha existência está valendo para alguma coisa. Eu estou melhorando, de alguma forma, a vida dos outros, a vida das pessoas. Isso é muito bom. Todo mundo, eu acho que tem que ter um pouquinho desse sentimento, de saber o que eu estou fazendo da minha vida para melhorar a vida do meu próximo. É o servir, é o servir.
Onde veio a ideia, né, de ser delegada de polícia? As pessoas perguntam, você tinha vocação, você queria ser delegada de polícia, você desde a faculdade, você pensava nisso, era seu objetivo de vida? Não, mais uma vez eu digo a vocês, não fiquem preocupados, né? Quem quer que esteja me ouvindo aí, não fiquem me assistindo, não fiquem preocupados com isso, porque na hora certa, você busque, porque na hora certa, a coisa aparece e a coisa se concretiza na sua frente, assim, você vai entender qual é a sua missão. Porque eu tinha muita preocupação com isso, né, na faculdade. Perguntavam, você vai ser o quê? Você quer seguir que área? A pessoa mal entrou na faculdade, já foi uma dificuldade escolher o que você quer ser, porque entre cientista, medicina, historiadora, oceanógrafa, sei lá como que fala, queria mexer com o oceano. A pessoa mal sabe nadar, queria ser, né, mexer com isso, mas tudo bem. E advogada, né, pessoa do direito, jurista, para decidir isso. Quando você entra na faculdade, as pessoas já veem, sim, você vai se especializar em quê? Qual vai ser sua especialidade? Assim, quando você casa. Antes de você casar, aí pergunta, e casar quando? Tá namorando, né? E casar quando? Quando é que você casa? Você vai casar quando? Aí a pessoa casa. Sim, filho, vem quando agora? Quando é que vem o filho? Então, assim, a gente vive sob pressão, né? Sob ameaça. Ali todo mundo quer lhe pressionar para que você dê um resultado, que você se defina, que você... Então, na faculdade, eu não sabia que eu ia ser delegada de polícia, eu não tinha essa vontade, até porque não existia um paradigma, eu não tinha nenhum referencial. Na época que eu fiz faculdade, eu fiz na UNIT. E lá, né, como também na Universidade Federal, nós não tínhamos professores que fossem da área, né, delegados. Né? Nem ninguém ligado à segurança pública. A gente não tinha simplesmente. Nós tínhamos professores do Ministério Público, promotores, juízes, defensores públicos, advogados, mas delegados não tinha. Concurso público para delegado de polícia tinha sido uma coisa muito recente naquela época. Tanto é que nós só tínhamos 18 delegados de carreira aqui no estado. Então, assim, não era uma coisa que tivesse no mundo acadêmico. Não existia estágio dentro de delegacia de polícia. A gente não estagiava, a gente estagiava na Defensoria, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, mas em um escritório de advocacia. Agora, na delegacia, ninguém nem sonhava com isso. Então, eu não tinha isso de querer ser delegada de polícia. Mas aí, assim que eu me formei e engravidei, que eu queria ser mãe. Né? O meu grande sonho... Aí se você perguntar, Catarina, e qual era seu grande sonho? Você disse que não sabia o que queria ser isso, queria ser aquilo, queria ser, né? Você disse que entrou na faculdade e também não sabia que área você ia se especializar. Um tempo lá eu queria ser tributarista. Vim parar na delegacia de polícia, veja a diferença. Mas eu queria ser tributarista. Mas seu sonho, seu grande sonho, sempre foi ser mãe. Né? Eu queria ser mãe. Né? Queria botar um ser no mundo, queria poder, né, educar, queria poder... ver aquela coisinha assim crescendo, né, e saber que saiu dentro de mim. Eu queria muito isso, queria muito ser mãe. E aí casei muito jovem, casei com 20 anos, fiz a faculdade casada, meu marido sempre me apoiou muito em tudo, né, sempre me apoiou. E aí eu me formo com esse desejo de ser mãe e já tentava ser mãe, mesmo fazendo faculdade. E não conseguia. E aquilo sim me gerava angústia. Eu não tinha angústia de saber o que é que eu ia ser quando terminasse a faculdade. Eu sabia que eu ia fazer diferente. Eu sabia, isso eu tinha certeza, que eu ia, a profissão que eu agarrasse, que eu abraçasse, eu ia fazer da melhor maneira possível. Né? Ia dar tudo de mim. Mas ser mãe eu já queria ser logo. Isso aí eu já tinha certeza que eu queria ser. E não vinha. Aí aquilo me gerava uma angústia muito grande. Né? Quantos testes de gravidez eu fui fazer e dava negativo e eu voltava aos prantos para casa porque achava que estava grávida, não estava. Isso que muitas mulheres passam por isso também. E eu passei. Quando eu engravidei, eu tinha 7 anos de casada. Mas quando meu filho nasceu, né? Mas foram assim, uns 4 anos tentando, quando a gente decidiu ter filho e não conseguia. Até que um dia eu me formei e um mês depois, mais ou menos, de formada, descobri que estava grávida. Pense a alegria que foi. Foi o maior presente.
Eu estava com uma amiga minha, Carla Maria, que é uma amiga minha, uma amigona que eu tenho, e eu dizia assim, Carla, eu estou atrasada. Aí ela... E eu não gostava nem de falar mais às pessoas, porque quando eu falava, a menstruação descia, né? Aí eu fazia, pronto, acabou-se, não estou grávida. Carla, eu estou atrasada. Aí ela dirigindo, né? Vamos fazer, tá quantas semanas? Aí eu disse, né? Não, Carla, mas não vou fazer não o teste. Toda vez que eu faço o teste, o exame, aí meu sonho acaba ali no exame, porque eu vou pegar e dar negativa. Ela, vamos, você vai agora. Aí ela foi comigo lá na clínica, a gente tirou sangue e tal. No outro dia eu fui pegar o resultado positivo. Eu tenho até hoje o cartãozinho guardado. Estava lá o resultado do exame positivo. Ah, foi uma festa, uma alegria. Liguei para meu marido, né, José Osmundo, a gente já comemorou, aquela coisa toda. Isso eu já estava formada, tinha um mês de formada. Com a barriguinha já crescendo, com 3 meses, eu fiz a OAB, passei de primeira na OAB. E nada de concurso de delegado, não existia essa história. Fui estudar processo penal e penal, sozinha. Peguei tudo que eu tinha. Ah, e por que você foi estudar processo penal e penal se você não queria fazer, não existia nem concurso de delegada? O universo conspirando a meu favor. Porque eu tinha sido péssima nessas 2 matérias na prova da OAB. Eu passei porque eu tinha sido muito boa nas outras matérias, né? Eu fiz uma pontuação muito alta nas outras e minha prova também escrita foi muito boa, então eu passei. Mas penal e processo penal eu tinha sido uma negação. E eu fiquei muito triste com aquilo. Porque aquela coisa que a gente tem dentro da gente, né, de querer sempre buscar ser melhor, buscar a perfeição que nunca chega, porque nenhum ser humano é perfeito, perfeito só Deus. Nem Jesus Cristo quis ser chamado de bom, né? Quando chamaram ele que você é muito bom, ele disse, bom é meu pai que está no céu, imagine a gente. Mas eu disse, não, eu não vou ser uma aleijada jurídica, não. Eu vou estudar penal e processo penal. Então eu ia para a loja do meu marido é comerciante, e aí eu sentava lá de tarde, que era um lugar tranquilo, para estudar. E a barriguinha crescendo, e eu estudando, penal e processo penal. Quando eu terminei todo o ciclo, né, todos os volumes, aí eis que surge o quê? O concurso de delegado de polícia. Abre o edital. Quando abriu o edital, eu não queria fazer. Aí meu marido, você vai fazer. Faça. Eu, não, porque polícia, não. Eu tive numa delegacia um dia desse com Carla para ver um negócio lá de um possível cliente, né, de uma pessoa lá. Não gostei do ambiente, não quero de jeito nenhum. Você vai fazer. Faça. Por que você não quer fazer? Justo é porque não é ambiente para mim, eu não acho legal, eu acho que... Eu tinha muito preconceito. Quando você não conhece as coisas, né? Eu tinha muito preconceito. Aí ele, sim, se você não entrar, como é que muda a cara? Você tem que entrar. E realmente, a gente entrou, não só eu, lógico, né? Eu e mais 64 delegados na época, nós fizemos, foram chamados 64 delegados. E nós mudamos a cara da Polícia Civil. Os 18 que estavam ali tinham feito todo um alicerce, desbravaram aquilo tudo. E quando a gente chegou, né, a gente foi lotear o interior do estado, porque não existia delegado de carreira no interior do estado. E nós conseguimos. Tanto é verdade que hoje em dia os jovens, né, que estão nas faculdades, os que estão fazendo direito, os que estão pretendendo fazer direito, chegam para a gente, para mim, para outras amigas, para outros amigos meus. Eu quero ser delegado, eu quero ser delegada por causa da senhora, porque eu gosto do seu trabalho, eu admiro, entendeu? Então isso é muito bonito. Eu não tive isso na época, por quê? Porque não existia, né? Não existia isso. Então nós conseguimos povoar tudo isso aí e fui fazer o concurso, com aquele medinho, né? Só que quando eu fui me inscrever para o concurso, meu filho tinha acabado de nascer, ele estava com 1 mês de nascido. E lá, naquela época, né, quando eu falo aquela época, há 20 anos atrás, há 21 anos atrás, a gente não tinha inscrição pela internet. Não tinha essa facilidade que tem hoje. Então, eu tive que ir com ele no braço, meu marido comigo ali do lado, para segurar Vinícius e eu poder fazer lá no Banese. Fui fazer minha inscrição no Banese, ali da Saneamento, perto do G. Barbosa. Fazendo uma opção de merchandising aqui, né? De propaganda. Pois é, aí fui lá, fiz minha inscrição e hoje estou aqui, delegada de polícia e vice-prefeita de Aracaju. Fiz a inscrição, fui fazer a primeira prova, né? Meu filho mamava muito,
ele só mamava. Graças a Deus eu tive muito leite, muito mesmo. E aí no dia da prova, Bruno, eu saí com minha blusa toda molhada de leite, toda, eu nunca esqueço. E sabe aquela sensação de você não querer parar de fazer a prova ali, você não podia parar, e aí, meu Deus do céu, e a vergonha, né? Que todo mundo fica olhando, né, você ali, parece cheiro de leite materno, não é tão agradável assim, né? É uma coisa maravilhosa, mas o cheiro não é agradável, não. Tive que passar por isso, mas passei. E aí saí da prova achando que não ia passar, né? Achava que não ia passar. Estava lá meu marido com meu filho no braço e minha cunhada aguardando, ele já chorando porque queria mamar. E aí pronto, eu fui passando nas etapas do concurso, pelos testes que tem, fui para a academia de polícia. Lá, minha academia de polícia, eu amei, ali foi que eu me identifiquei realmente com a profissão. Dali eu vi que era para mim, porque se eu também visse que não dava, eu não teria ficado, porque eu acho que é uma violência com você abraçar uma profissão que você não ama, você vai se violentar e vai fazer muito mal o seu trabalho, né? E vai prejudicar as pessoas que precisam de você. Então, ali eu me apaixonei pela Polícia Civil, de verdade. Tive grandes mestres lá. Ali eu fiz as minhas grandes amizades, que são amigos até hoje, né? Meus amigos de curso ali naquele momento, meus delegados do coração. E seguimos. E aí, minha primeira delegacia, meu filho foi criado dentro de delegacias, porque muitas vezes não tinham onde deixar. Eu queria ir aos finais de semana para a delegacia, porque era o dia da feira, geralmente no interior. E ele ia comigo, né? E Vinícius foi crescendo assim, dentro de delegacia, naquele ambiente ali, né? Eu tentava proteger ele da maneira que eu podia, mas eu queria ver meu filho crescer. Não tinha uma estrutura muito grande assim também para deixar ele. E levava ele. E o marido também, viu? O marido também ia. Alugava a casa no interior, ficava lá final de semana. E a família toda. Ia pai, mãe, irmão, filho, marido, todo mundo para lá. E alugava a casa para poder ficar lá e eu poder me estabelecer como delegada, né? Conhecer bem o município que eu estava, que no caso o primeiro foi Frei Paulo, aí passei por Capela. E aí foram vindo as promoções por conta do trabalho. Eu sempre fui muito atuante. Então, se eu estava ali, eu tinha que estar na linha de frente. Eu tinha que mostrar ao policial que ele poderia confiar em mim. Então, assim, eu estou aqui, você pode confiar em mim. A gente está junto. E aí eu fui começando a criar laços, começando a formar uma equipe, começando a construir família lá dentro, né? Porque cada policial desse que trabalhou comigo faz parte da minha família. Cada um deles, eles sabem disso. Todos eles sabem disso, né? Eles sabem que podem contar comigo, podem confiar em mim. Porque a gente tem esse vínculo, né? A gente cria esse vínculo. E aí veio o primeiro convite para assumir um cargo, que foi o de coordenadora das delegacias do interior. Nessa época ainda, nós tínhamos o interior todo, a gente não tinha delegado no interior todo, porque ainda não precisava de mais, nós precisávamos de outro concurso. E trabalhei, né, com muita gente boa, né? Em todo lugar tem gente também que cria problema, mas isso aí a gente ia passando por cima. Ali eu fui sendo talhada, ali eu fui aprendendo, criando casca, vamos dizer assim, para aguentar os desafios que viriam adiante, né? Que hoje eu vejo o porquê que eu passei por tantos problemas, porque hoje eu precisava ser a Catarina que eu sou, e para ser o que eu sou hoje, eu tive que passar pelos problemas, né? Todos. A gente sabe que nem um diamante, ele não brilha à toa, né? Para ele brilhar, ele já tomou muita cacetada, né? Ele já tomou, foi para ser lapidado, ele sofre. E a gente precisa disso. Se a gente parar para pensar, né, o carvão, ele é... O que é o carvão? Né? O que é o carvão? Um pedaço de carvão. Mas ele vira um cristal. Né? Mais tarde, ele vira um diamante, ele vira um cristal. Ele vira uma coisa tão linda que todo mundo quer ter. Vira uma coisa de valor. Mas ele precisou de quê? Ele precisou sofrer, vamos dizer assim, ele precisou sofrer, ele precisou apanhar, ele precisou passar por dificuldades, para dali surgir o que há de melhor nele. E aí eu costumo sempre também falar aos meus amigos, às pessoas, né, que estão junto comigo, que todo mundo tem uma luz interior, todos nós temos, todos nós. Essa luz divina que a gente tem, a gente já nasce com ela, porque é Deus que está dentro da gente, a gente nasce com Deus dentro da gente. Então essa luz está ali.
Mas a gente, por tantos problemas que a gente inventa muitas vezes, né, e dificuldades que a gente tem de lidar com sentimentos do tipo ódio, rancor, inveja, maledicência, orgulho, vaidades. A gente vai criando barreiras para que essa luz não apareça. E a gente fica, Deus me ilumine, oh meu Deus, me ilumine, Senhor. Só que Deus já deu sua luz, a luz está ali dentro. Aquela iluminação depende de você. É preciso que você tire essas barreiras, capa por capa, capa por capa. Aí você vai tirar o ódio, você vai tirar os ressentimentos, você vai tirar as vaidades, o orgulho, né? Você vai tirando e cada coisa, e cada sentimento ruim desse que você vai tirando, é a história do carvão, né? Você vai se lapidando e a sua luz vai aparecendo. E essa luz que vai iluminar seu caminho vai iluminar o caminho dos outros também, das outras pessoas que estão à sua volta, que é responsabilidade sua também. Nós não somos sozinhos no mundo. Nós somos responsáveis pelas pessoas que a gente cativa. Por que eu digo aqui que cada policial que trabalhou comigo, cada um deles, né, ou delas, fazem parte hoje da minha família? Porque eu sou responsável por eles. Porque eu cativei de uma forma ou de outra. Então, eu me sinto muito responsável pelas pessoas por conta disso. Que eu acredito que você tem isso, né? Esse dever com o próximo. Se você tem um pouco mais, seja de recursos financeiros, seja de oportunidades, seja de sabedoria, seja de oportunidade de aprender, você tem que passar adiante. É dever seu. Então, assim, na polícia sempre foi assim. Eu sempre trabalhei na polícia buscando melhorar o que estava ao meu redor, ali. Então, no município que eu estava trabalhando, eu tinha que saber quais eram as dificuldades daquela comunidade. O que é que eu posso fazer para ajudar essa comunidade? Além do meu trabalho enquanto policial, enquanto delegada de polícia. Então, eu sempre trabalhei dessa forma. E aí vieram as promoções, os cargos, aí fui coordenadora das delegacias do interior, coordenadora das delegacias da capital, fui corregedora-geral da polícia por 2 vezes. Fui diretora do sistema de segurança do Tribunal de Justiça, do Estado todo, eu controlava isso tudo do Estado. Fui diretora de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. E fui delegada-geral por 2 vezes, que é o maior cargo da minha instituição. Então, chefiei toda a Polícia Civil por quase 8 anos, em 2 gestões. E isso é um motivo de muita alegria para mim, de muita felicidade. Porque quando você tem um poder desse na mão, não é o poder pelo poder, entendeu? É você poder fazer diferente, é você poder melhorar e colocar a sua instituição em outro patamar. E você saber assim, depende de mim. Depende de eu saber lidar com essa situação aqui. Então, eu vou lidar com isso aqui. Eu vou trazer melhoria para os policiais. Como? Se eu conseguir ultrapassar essa barreira aqui. Então, vamos lá, vamos ultrapassar essa barreira. E assim eu fui fazendo. Né? Hoje, a Polícia Civil, nesses 8 anos de gestão, né, que a gente teve, a Polícia Civil deu um salto de qualidade muito grande. Lógico, Catarina Feitosa era a delegada-geral, mas tinham outras pessoas ali trabalhando para que isso desse certo. Então, essa equipe toda, né, que deu esse suporte e que comprou esse sonho comigo. Eles compraram, na verdade, esse sonho comigo. Então, vai dar certo, vai. A gente não tinha, para vocês terem uma ideia, nenhum site. No mundo digital que a gente vive, a gente não tinha um site, a gente não tinha uma identidade própria. A Polícia Civil do Estado não tinha uma identidade própria. A gente criou a identidade. A gente criou uma bandeira que tivesse a identidade da Polícia Civil. Nós padronizamos essa identidade visual da Polícia Civil com o Brasil todo. Nós representamos Sergipe no Conselho Nacional de Delegados Gerais, de chefes de polícia. Sergipe foi o representante nordeste, né, por conta do trabalho que a gente desenvolvia aqui, das ideias que a gente levava. Né? Nós aqui fomos responsáveis por levar para o Conselho Nacional de Chefes de Polícia um protocolo,
né, que foi aprovado lá da questão da violência doméstica, de medidas de padronização nacional. Por conta disso, hoje, né, ele foi aceito pela Senasp, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Existe isso no PPE, que é nacional também, que a gente implementou aqui, que é o procedimento policial eletrônico. Hoje, todo o nosso procedimento, todo o nosso inquérito, do boletim de ocorrência até o relatório final, é todo eletrônico. Então, esse procedimento que, em vários estados, né, o Ministério da Justiça, a Senasp, através da Senasp, conseguiu padronizar em vários estados, aqueles que aderiram, tem esse relatório de risco na questão da violência doméstica, que foi criado aqui em Sergipe, por nós, pela equipe, né? Pela nossa equipe. Então, assim, é motivo de muita felicidade mesmo, de saber que a gente conseguiu. Poxa, eu consegui fazer mais, fazer diferente, correr atrás, mostrar que a gente é capaz. A gente, quando eu falo, a Polícia Civil, entendeu? Que a gente é referência. O setor de inteligência da Polícia Civil é referência no Brasil todo. Então, assim, a gente sempre buscou isso, né? Buscou essa proximidade com os colegas, para que a gente pudesse fazer melhor. Assim, aí se for contar aqui muitas coisas, né? Outra coisa também que eu fico muito feliz quando eu vejo, né? Que é uma realidade hoje, é o plantão de gênero. Que o DAGV, ele só funcionava durante o expediente normal. Durante a semana, expediente normal. Se acontecesse algum tipo de violência doméstica, por exemplo, com uma mulher, ou algum tipo de violência com uma travesti, por exemplo, ela teria que procurar a delegacia plantonista. E o atendimento dela seria feito de forma comum ali. Muitas vezes não se conseguia pedir uma medida cautelar naquele momento. Por quê? Porque uma delegacia plantonista, ela é tipo um hospital, como é que eu posso dizer? Que é uma urgência de um hospital. Você chega lá, é muita coisa. Quem é policial sabe disso, quem trabalhou em plantonista. Então, você não consegue dar um atendimento especializado ali. Porque chega muita coisa. É como se você chegasse num hospital geral de urgência e tivesse que fazer uma plástica. Não dá para fazer plástica ali dá para você costurar para a pessoa não morrer, não é isso? Depois vem o atendimento especializado. Então, era feito dessa forma. E isso me causava muito mal-estar. Até que a gente conseguiu, né, criar com muita dificuldade, com muito pouco recurso. A gente conseguiu criar o plantão 24 horas do DAGV, que é o plantão de gênero. Então, de lá para cá, nunca mais, né? Uma mulher vítima de violência em Aracaju, Grande Aracaju, ou uma mulher, ou uma travesti, ou uma criança, os vulneráveis, ou uma criança, ou um idoso, eles passaram pelo constrangimento de não ter um atendimento especializado nos finais de semana, à noite ou no feriado. Eles têm um local especializado. E para isso a gente ofereceu o curso. Quem começou a trabalhar lá nessa plantonista de gênero teve que fazer um curso. Teve que se especializar um pouco mais, porque a rotatividade é grande de policiais num plantão, por conta das escalas, mas todos eles, né, a preferência é que fossem mulheres, né, a preferência nem sempre dá para ser só mulher, mas a preferência é que fossem mulheres. Então, assim, esse cuidado, sabe, esse olhar humano, porque a gente tem que ter isso, a gente tem que ter empatia com o outro, senão nada dá certo na nossa vida. Mas se você não tiver empatia, se você não sabe o que o outro sofre, o que ele sente, vou fazer de qualquer jeito. Não, deixa pra lá. Pra que esse plantão, né? Pra quê? Não já tem um plantão? A gente não já tem um plantão? Pra que criar um plantão especializado para isso? Na segunda-feira ela vai lá, só que na segunda-feira ela pode não estar nem viva. Porque eu não consegui pedir a cautelar dela, eu não consegui pedir a medida protetiva. No final de semana, eu não consegui prender aquele homem agressor. Isso eu estou dando um exemplo, né? De casos. E aí essa mulher, ela pode nem chegar na segunda-feira no DAGV para continuar o procedimento dela, né? Então é isso, eu acho que você precisa sentir muito a dor do outro, precisa entender, porque sentir só sente quem passa, né?
mas pelo menos entender, se colocar no lugar do outro. E foi por isso que eu fui seguindo minha vida dentro da polícia e entendi, né, depois de muito sofrimento também, porque é uma luta, né, você criar um filho no meio dessa confusão toda, não é fácil, porque você também tem que ser mãe. Então eu ia para o interior, chegava do interior, meu filho estava dormindo. Né? Eu perdi muitos dias das mães, com minhas amigas também, perdem, né? Hoje em dia, as que têm filhinhos pequenos ainda, ou perderam, né? Eu perdi muitos dias das mães, dos pais, porque eu não podia estar aqui, eu estava no interior, né, com ele. Lutando por ele também, né? Por um mundo melhor para ele. E hoje em dia ele me cobra, viu, de vez em quando, já é um homem velho, né? Cabra velho já, vai fazer 22 anos segunda-feira e me cobra. É, minha mãe, porque a senhora não foi para tal dia? E eu lembro bem de uma vez que teve um Dia das Mães, que eu tinha me organizado para ir, eu já era delegada geral, não estava trabalhando no interior. Mas como delegada geral, você também trabalha no interior, né? Você é o estado todo. E aí, nesse dia, eu tinha me programado para ir, mas aconteceu um problema no interior do estado e eu tive que sair e pegar o carro e resolver isso no município. E não pude ir, né? E aí, meu marido foi me representando lá e gravou a apresentação deles, né? Eles tinham o quê? Uns 7 anos, 8 anos, mais ou menos. E gravou a apresentação. E eu nunca vou esquecer, porque naquela apresentação eles fizeram tipo um jogral e cantaram uma musiquinha. E outra amiga nossa, que até hoje é minha amiga, também não pôde ir. Não é delegada ela, mas também trabalhava fora, né? Não pôde ir. E o filho dela, que eu considero meu sobrinho, do lado do meu filho. Meu filho cantando, que meu filho ele sempre foi muito resiliente para essas coisas. E o dela chorando, porque ele tinha que recitar o jogral e a mãe não estava. E aí ele, com vergonha de chorar, ele enxugava a lagrimazinha, tadinho. Puxava a camisa, né, e enxugava a lágrima para não chorar. E quando eu vi aquilo, até hoje, quando eu lembro, eu choro. Porque quando eu vi aquilo, eu disse, poxa, né, como a gente que é mãe, que está na rua, que trabalha, que luta mesmo, né, por um mundo melhor para eles, a gente sofre, né? Porque a gente faz eles sofrerem. Aí eu ficava pensando assim, meu Deus, eu queria tanto ser mãe, e agora que eu sou mãe, eu não consigo dar a atenção que meu filho merece, né? Perdi esses momentos, mas é isso mesmo. Mas ganhei outros, né? Quantos filhos de outras mulheres eu ajudei também, né? Então é isso. E aí, né, e você vê casos como a gente teve que pegar já, de uma mãe chegar com a irmã, duas irmãs chegarem com um bebezinho no colo, uma criança de 1 ano e meio, toda roxa, a criança, toda lapiada de roxo, e dormiram no colo da tia e a mãe, porque a tia conseguiu, isso quando eu estava no Santa Maria, quando eu trabalhava lá, que era chamado Terra Dura, na época, né? Porque era totalmente sem estrutura, não tinha infraestrutura nenhuma, isso há mais de 20 anos atrás. E chegar a mãe com as duas irmãs, né? Com o bebezinho no colo de 1 ano e meio, uma menininha, toda lapiada, toda roxa, toda, das pernas, os braços, a barriguinha, toda lapiada. Porque o pai deu uma surra nela porque ela derramou um esmalte da mãe no piso. E aí ele deu uma surra nela com fio de geladeira. E aí você presenciar isso, né? E saber assim, poxa, aí você tem que respirar fundo. E outra, e trancar as duas dentro de casa, porque para a mãe não denunciar, né? E também não sair, porque a mãe também sofria agressão. Isso há mais de 20 anos atrás, sem Maria da Penha, sem nada, né? E é difícil. Você sabe, o que é que eu vou fazer agora com essa mulher e com essa criança? E a irmã conseguiu resgatar elas duas. Aí disse, então vale a pena. Falta um Dia das Mães, um Dia dos Pais, né? Vale a pena. E meu filho hoje é um menino super bem resolvido, tá aí, um rapaz já cursando aí, né, o curso, né, superior que ele escolheu, e vai ser feliz, e vai ter os filhos dele também, que fé em Deus. Eu vou ser vó
Tomara que eu consiga aproveitar mais os meus netos. Ter medo é natural, faz parte do ser humano. Quem não tem medo é psicopata. Começa daí. Diz a psicologia, né, a psiquiatria, que uma das coisas que identificam o psicopata é isso, é a falta de medo, né? Eles vieram com esse chipzinho faltando. Então, você ter medo é natural. Agora, você não pode deixar seus medos paralisarem suas ações, sua vida. Né? Então, apesar de eu ter meus medos, né, eu nunca me paralisei por conta deles. Então, assim, se tem que caminhar, vamos. Se tem que ir, vamos. E eu, na academia de polícia, né, quando eu já era delegada e eu passei a ser instrutora dos meus colegas, né, que estavam entrando, professora deles, eu dizia sempre a eles que uma coisa que não pode faltar no delegado de polícia é atitude. Pode faltar tudo, menos atitude. Você tem que decidir. Você não pode dizer assim, no meio da ação, você não pode dizer, peraí, viu? Eu vou pensar aqui, vou tomar um café e volto já. Não, você tem que agir. Né? Você tem que agir, botar tudo aquilo que você conhece, ter fé e fazer. Ser proativo. Porque ninguém vai esperar que você pare, sente e chore com medo para depois voltar, ou vai pensar, não sei, vou perguntar, vou ligar aqui. Não dá. Então, atitude na vida é tudo. Você pode não ter outras coisas, agora você tem atitude. Né? Ou certo ou errado, às vezes a gente é humano, erra também. Paciência, errou, reconheça, corra atrás para tentar consertar, mas tenha posição. Tente acertar sempre, né? Que a gente sempre tenta acertar. Mas tem atitude. Eu acho que é isso. E assim, eu, por exemplo, eu tenho muito medo de altura. Eu tenho medo de altura. Mas eu desci de rapel porque precisava. No curso de delegado de polícia, a gente teve que fazer curso de rapel. E eu tive que descer do 12º andar de um prédio. Morrendo de medo. Eu tenho fobia praticamente. Mas eu respirei fundo, então eu me considero uma pessoa corajosa por isso. Porque eu enfrento, entendeu? Depois, eu vejo como é que vai ser. Mas na hora não tem jeito, eu vou fazer o quê? Você tem que confiança, sabe? Você tem que confiar em você primeiro e nos seus propósitos. Quando eu me joguei, né, quando eu decidi enfrentar o desafio de entrar na política, foi assim. Foi com fé, foi acreditando que tudo que eu vivi na minha vida, que eu era aquele carvão, né? A Olivia Palito, que os meninos chamavam, a Mônica Dentuça, a magrinha, a engraçada da turma, a que corria atrás, ali, aquele carvãozinho, foi tomando porrada e foi aproveitando as porradas que tomou, e foi lutando, e foi estudando, e foi amamentando o filho, e fazendo academia de polícia, e foi, né, casei novinha com um homem maravilhoso, que sempre foi meu parceiro, né, sempre me ajudou, mas também não é perfeito, como eu também não sou. Eu tive todas as dificuldades de um início de casamento também, que todo mundo tem, né, que essa história agora de rede social é assim, né, todo mundo só bota, Ave Maria, a grama é verde, o sorriso é bonito, né? O drink, as viagens e tal, mas todo mundo tem problema, todo mundo discute relação, todo mundo passa por dificuldades. Então, assim, aquele carvãozinho que foi passando por isso tudo, começou a se lapidar, né? Aí eu olhei assim para trás, eu disse, poxa, tudo que eu queria fazer na minha vida, tudo que eu sempre quis foi isso, foi servir, né, ao próximo, foi aproveitar oportunidades de fazer alguma coisa diferente, de fazer melhor por mim e pelos outros, por quem está à minha volta. Mas só que isso aqui me limita, a segurança pública me limita muito. Eu só consigo chegar até aqui. Eu consigo dar assistência a essa mulher, eu consigo identificar o autor do crime, eu consigo identificar o autor do homicídio, eu consigo, como delegada geral, dar mecanismos para que tecnológicos para que as delegacias elas consigam, as especializadas consigam identificar a autoria, materialidade do delito e autoria, consigo. Agora, eu consigo restituir aquela vida? Não. Eu consigo prevenir aquele crime? Não, eu não consigo. E quem consegue? Como é isso? Então, me questionava muito. Outras políticas públicas. E é uma palavra bonita, né? Políticas públicas. Aí me perguntaram, o que é política pública? Né? Que política pública é essa? É tudo. É saúde, é educação, é a creche que você deixa de dar,
É uma educação em tempo integral, porque aquela mãe tem que sair para trabalhar e tem que confiar que seu filho tá seguro, não tá solto na rua, na mão de pessoas de má índole, de um traficante, né, de uma pessoa que quer usar ele, abusar sexualmente do seu filho. Então, são essas políticas públicas. É você dar lazer àquelas pessoas ali naquele momento, é fazer uma praça ativa. Essa praça aqui, ela tem vida. Essa praça aqui, ela tem um objetivo útil para essa comunidade. Tem um cara ali ensinando os meninos a jogar bola, a jogar sei lá, vôlei, bola. Eu não sou muito boa de esporte não, viu? Mas eu sei que o esporte é importante. Né? É ajudar aquelas mães ali a fazerem... Aquela mulher que ela não tem empoderamento, ela não tem... Como é que eu posso dizer? Autonomia, né? Financeira. Então, ela tem que viver daquela forma ali com aquele marido que é violento, porque ela não tem outra saída. É dar a ela a chance de crescer na vida também. Isso é política pública. Aí, quando eu fui convidada, quando eu vi a possibilidade, olha a história da oportunidade. Quando eu vi a oportunidade de entrar na política, e a gente sabe que a política é o que transforma realmente a sociedade. Né? O grande meio de transformação social é a política. E aí, quando a gente percebe, né, que aí quando a gente está falando de políticas públicas, que políticas públicas são essas? Né? Por exemplo, uma praça. Você tem uma praça ali inativa, uma praça que não tem vida, que as pessoas não se sentem, não são... Elas olham, a comunidade olha e diz, isso aqui é o quê? Não é para mim, não é minha. Então, você dá vida àquela praça, você coloca esporte ali, seja futebol, seja um handebol, seja vôlei, seja qualquer tipo de esporte. Minha gente, olha, por mais que as pessoas não... Tem gente que não gosta de praticar esporte. Paciência, tá certo. Mas uma coisa que a gente não pode tirar, a importância que o esporte tem para mudar a vida das pessoas. Seja atletismo, coloca esses meninos, coloca as pessoas ali para praticar, que isso tira muita gente das drogas, especialmente os adolescentes, a criança e o adolescente. Quantos projetos sociais existem ligados ao esporte que comprovam que aqueles adolescentes ali, né, eles saíram do mundo das drogas ou eles deixaram de entrar por conta do esporte. Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso, né? É uma política pública muito eficaz essa do esporte, é você incentivar de verdade. Não é para fazer firula. Firula não, para dizer, não, é porque o esporte é legal. Não, tem que investir de verdade. Né? Então, eu lá na polícia, eu delegada geral, eu delegada de polícia, via que como é que eu vou fazer isso acontecer sendo aqui na segurança pública? Eu não consigo. A gente pegava, né, até um dia desse, a gente estava vendo aí, em redes sociais, em WhatsApp, crianças de 10, 12 anos, fazendo videozinho, né, com o celular, simulando uma tornozeleira, mostrando que aquilo ali ele é o tal, porque ele tem a tornozeleira. Ou seja, a tornozeleira naquela comunidade ali virou sinônimo de poder. Virou parâmetro. Eu quero ser igual a fulaninho que está no tráfico de drogas, que saiu, que está com a tornozeleira, porque ele é o cara. Ele tem as melhores roupas, os melhores tênis, ele anda todo descolado, o melhor corte de cabelo. Glamourizando o crime. Ou seja, o crime passou a ser... Né, aí aquelas crianças, elas têm como parâmetro, têm como espelho, como exemplo, o traficante. Então, isso me doía muito o coração e me dói. O que é que a gente precisa? Precisa ter naquela comunidade, especificamente, profissionais que mostrem àquelas crianças e àqueles adolescentes que o traficante não está com nada. Que quem está com tudo é o professor, porque vai ser o melhor professor que ela já teve. Vai ser o melhor professor na escola, o melhor professor de futebol. Vai ser o melhor dentista, vai ser o melhor médico daquela comunidade. Aí ela vai dizer, não, eu quero ser médico, quero ser igual ao doutor fulano, quero ser igual ao enfermeiro fulano, quero ser igual ao agente de saúde cicrano. Não, eu quero ser igual ao professor tal, porque veja como ele é bom. Então a gente tem que mudar isso, trazendo essas políticas
a educação, a saúde, né? Para dentro da comunidade de verdade. Não é só ter o posto, não. Eu tenho o posto, eu tenho a escola. Não, aquela comunidade já tem escola, já tem posto. Funciona como? E escola é só parede? O posto de saúde é só parede? Não. Como é que ele funciona? A comunidade, ela realmente se sente pertencente àquilo ali? É dela? Ela se sente dona daquilo? Então, assim, era isso, né, que eu ia vendo e que aquilo me angustiava muito. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu disse, eu vou agarrar e eu vou lutar. E eu vou ser vice-prefeita de Aracaju. E sou, né? Sou vice-prefeita hoje. Por que esse adolescente, né, ele se envolve no crime? Por que esse traficante ele consegue, né, trazer esse menino ali tão cedo? Por quê? Porque nós não temos... São várias políticas, inclusive, especialmente de emprego e renda. Essa criança, esse adolescente, ele poderia estar na escola de forma integral, estar protegido ali, e ele não está. Então, o Estado, de uma maneira geral, quando eu falo, é o Estado, né, enquanto poder, falha integral, falha nesse sentido. Geração de emprego e renda, muitas vezes o pai dessa criança, desse adolescente, é o próprio traficante. A mãe está traficando porque o pai está preso e ela teve que segurar o negócio do pai, que era esse. Por quê? Porque ela não tem emprego. Ela não vê outra oportunidade na vida. Né? Não existe saída para aquela pessoa. Não existem chances, oportunidades. Porque eu tenho certeza que quando a oportunidade vem, as pessoas abraçam e agarram. Logicamente a gente tem, né? A gente tem aquelas pessoas, índole, né? É índole. Também tem muita gente que não agarra a oportunidade, que não quer, que não... Mas na grande maioria, eu acredito muito no ser humano. Acredito muito. A grande parte, né, da sociedade, do ser humano, ele quer crescer, ele quer melhorar, ele quer ter uma vida digna. Ele busca isso. Busca mesmo de verdade. Agora, muitas vezes, as portas são fechadas, né? Ele bate numa porta, porta na cara, porta na cara, porta na cara. Chega uma hora que ele não tem saída. E aí, né, ingressa no mundo do crime. Então, assim, a gente tem que buscar levar essas oportunidades para as pessoas. Porque inventaram uma historinha de que o brasileiro é preguiçoso, de que o brasileiro não gosta de trabalhar. Inventaram isso. A gente ouve falar isso até em maneira de piada, né? Que o brasileiro... porque o brasileiro... Não, minha gente. Existem estudos que mostram, que comprovam que o brasileiro trabalha e trabalha muito. Nós somos um povo trabalhador. A quantidade de horas que a gente trabalha, não é brincadeira, em média, que o brasileiro trabalha, supera muitos países aí do mundo. Agora... Nós precisamos de oportunidade. É isso que o brasileiro precisa. A gente precisa dessa política de emprego e renda. A gente precisa otimizar, precisa ajudar as pessoas a empreender cada vez mais. É um povo empreendedor. Você vê, numa crise, a gente passou a pandemia agora. Né? Tava aí, os reflexos estão... Tá na cara de todo mundo, os reflexos da pandemia. Mas mesmo durante a pandemia, aqueles que perderam seus empregos, né? Mesmo recebendo ajuda, auxílio do Estado, né? do governo federal, do Estado, dos municípios, você via as pessoas com as banquinhas na frente de casa vendendo um brigadeiro, um bolo, comidas, né? Comidas típicas da região, um mingau, um mucunzá. Estava ali vendendo, se virando. Essa semana eu fui numa escola estadual para conversar com os jovens lá. E na hora do almoço, né, estava sendo servido o almoço deles, e tinha uma banquinha assim, com os alunos, porque eles levam para vender brigadeiro, docinhos, né, esses docinhos assim, chocolate, essas coisas, eles levam para vender, para ajudar em casa, na renda de casa. E a diretora disse que permite, naquele momento ali, aquilo, né, porque eles vendem para os próprios colegas ali, os coleguinhas, por conta dessa crise econômica que a gente está vivendo. E muitos deles, com aquilo ali que eles vendem, eles são os responsáveis por ajudar em casa, a pagar uma conta de água, uma conta de energia. Então, você vê, né, como a gente é empreendedor. Eu mesma, eu vendia brigadeiro na escola, vendia chocolate. Meu pai começou a fazer chocolate em casa e eu levava, né, aquele chocolate caseiro, eu levava para a escola para vender. Fazia brigadeiro, levava para a escola, levava para o cursinho para vender.
porque eu queria ter meu dinheirinho. O primeiro presente que eu comprei para um namorado meu, que não foi meu marido foi meu primeiro namorado, né? Também não foi não, né? Eu sou casada há 28 anos, mas eu tive outros namorados antes. E eu queria comprar, eu adolescente, queria comprar o presente dia dos namorados. Meu pai disse que não dava de jeito nenhum dinheiro para comprar presente para namorado. Bem pai. Meu pai não. Dinheiro para presente para namorado não dou não. Sabe o que eu fiz? Pedi à minha mãe, que minha mãe foi minha empresária, né? Era minha empresária, né? Que, o banco, né? Tipo, né? Onde eu vou pegar os recursos com minha mãe. Minha mãe emprestou dinheiro para mim, para minha irmã. E aí a gente pegou uma amiga nossa, muita amiga, Carminha, uma irmãzona que a gente tem até hoje. Aí Carminha sabia cozinhar, a gente não sabia. Aí vamos fazer panqueca. Aí compramos os ingredientes da panqueca, fizemos uma panqueca para vender no dia da eleição na porta do colégio. Porque era época de eleição e a gente foi vender primeiro e segundo turno com suco. Levamos uma garrafa de suco, um negócio, tá. Só que minha mãe, né, tadinha, ela investiu, mas a gente não devolveu o dinheiro do investimento a ela, não. O dinheiro foi todo para comprar os presentes mesmo. Dividimos por 3 e cada uma comprou o presente lá do seu namorado. Deu para comprar. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o brasileiro, ele é criativo. Ele se reinventa. Pense um povo resiliente, é o brasileiro. Eu amo ser brasileira. Eu amo ser sergipana. Amo ter nascido em Aracaju. Amo minha terra. Amo. Então, assim, eu tenho um maior orgulho, vamos dizer assim, de ser brasileira, de ser sergipana. E nós temos isso. Nós somos empreendedores. A gente corre atrás. Agora, é necessário também de uma ajudinha, né? De um empurrãozinho, né? Que as coisas à nossa volta também ajudem. Pois é, sou sergipana de coração, nascida aqui em Sergipe, em Aracaju, no bairro Santo Antônio. E tenho, assim, muito orgulho da minha sergipanidade. Eu amo o meu sotaque. Amo o meu sotaque. Amo o meu oxente. Amo o meu cabrunco. Porque você sabe, né? Que amo. E assim, e por onde eu ando, desde sempre, desde que eu me conheço como gente, eu nunca tive vergonha de nada disso. Muito pelo contrário. Sempre fiz questão de enaltecer. Então, quando eu viajava com meus pais, quando eu era mais novinha, que a gente ia para qualquer lugar aqui, mais próximo, o pessoal gostava de mangá, né? Que é outro nome que a gente faz, né? De mangá do nosso sotaque. Aí que eu fazia questão de falar mesmo. Aí é que eu arrastava. Quanto mais mangava, mais eu arrastava meu sotaque. Por quê? Porque eu amo, eu acho lindo. Né? A gente viajando com meu marido, porque eu tenho mais anos de casada do que de vida com meus pais, né? Tenho 28 anos de casada, então é muito tempo. Então, assim, todas as viagens que eu me lembro foi com ele, com meu marido. A maior parte delas foi com meu marido. E aí a gente ia para o sul do país, por exemplo. Chegava lá, a gente chegava em algum lugar para pedir alguma coisa, numa loja, perguntar o preço de alguma coisa, né? Aí o pessoal já se virava assim para mim e dizia, por causa do sotaque, né? Aí é que eu gostava, daí que eu me aparecia mesmo com meu sotaque sergipano, meu sergipanês. Aí é que eu me amostro. Por quê? Porque eu gosto. Eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem. Nós temos coisas aqui em Sergipe que não tem lugar nenhum do mundo. E a gente tem que aproveitar isso, minha gente. Turismo. É uma coisa que a gente precisa investir em Sergipe. É no turismo. Por que eu sempre digo? Eu quero ir para Brasília, porque eu quero trazer Brasília para Sergipe. É uma coisa que eu sempre falo. E eu falo isso porque eu quero que o mundo conheça Sergipe. Sinta isso aqui. Sinta isso aqui. A gente precisa melhorar o nosso turismo. Melhorar não. A gente precisa dar uma guinada de 360 graus aqui. Para mostrar a Sergipe, a gente tem coisas belas. Em Aracaju, em Itabaiana, no sertão sergipano, né? Na região, daquela região ali mesmo de Laranjeiras, aquela região toda ali, minha gente. Nós temos não é só o São João, não. Nós temos o São João, que é lindo, maravilhoso para o turista. Beleza, é o nosso carro-chefe, eu acho, que é o São João de Sergipe. Mas nós temos belezas naturais, nós temos cultura. A gente viaja por aí, vai num lugar e diz assim, vamos aqui, a gente vai passar agora pela trilha do... Aí dá um nome, agora esqueci o nome, trilha de não sei o que lá. Aí você passa e diz, poxa, isso aqui tem em Sergipe, porque não, né? A gente tem casas de farinha aqui, que é uma coisa da nossa cultura, que a gente precisa valorizar. Né? Só na região de Lagarta ali nós temos mais de 60, parece, são 65. Mais de 60 casas de farinha, sei lá.
E a gente não valoriza, não, né? O turista gosta disso. Tem turismo, tem para cada coisa dessa aí tem um tipo de turismo. Turismo rural, turismo ecológico, turismo de aventura. E para tudo isso aqui em Sergipe a gente tem. E a gente precisa valorizar e precisa procurar meios, mecanismos de melhorar isso, de atrair as pessoas para Sergipe, né? E de fazer a coisa acontecer. Na minha vida toda foi assim, eu sempre procurei fazer acontecer. Perfeição a gente não encontra não, viu? Perfeição tá difícil, porque o ser humano não é perfeito. Agora a gente tem que botar para andar, né? Se ficar parado esperando, é que não vai acontecer. Então assim, eu quero muito mostrar Sergipe para o mundo. Esse amor que eu tenho por Sergipe, eu quero que os outros vejam também. Por que eu amo Sergipe? Não é a troco de nada, não é só porque eu nasci aqui, é porque aqui realmente é uma terra maravilhosa. Porque assim, olha, eu costumava dizer, quando eu assumi, a primeira vez que eu assumi a Delegacia Geral, aí, né, normal, assumi, tá certo, beleza, é um cargo importante, porque é muita responsabilidade, mas vamos lá, né, trabalhando da mesma forma, né, que eu sempre trabalhei, com a mesma vontade. Mas eu via, aí um dia eu cheguei em casa e disse assim a meu marido, né, a José, José, hoje caiu a ficha. Aí ele, o que foi? Não, porque eu encontrei fulano, ele olhou para mim assim, falou de um jeito assim comigo, que eu fiquei assim, sem entender. Eu via nos olhos dele o poder que o cargo que eu estava assumindo tinha. Então, às vezes, você enxerga, eu, por exemplo, eu enxergo nos olhos dos outros aquele poder. Mas eu não sinto aquilo, porque para mim o poder em si, ele é um instrumento. Ele serve para alguma coisa. O poder pelo poder não serve para nada. Você tem esse poder na mão, para quê? Para que você quer esse poder na mão? Né? Aquela história. Ah, eu quero ser deputada federal. Beleza. Para que você quer ser deputada federal? Pelo poder, para ser deputada federal, porque é bonito ser deputada federal, porque... Para que você quer? O que é que você vai fazer com esse poder? Eu acho que falta a gente questionar isso com a gente mesmo, né? Eu tenho um propósito, eu sei para que eu quero. Né? Eu não quero para mudar, eu não quero para ser diferente, eu não quero para... Não, minha vida estabilizada, minha vida, graças a Deus, né? Passo por dificuldades, por problemas, todo mundo passa, mas eu tenho uma vida... Beleza, eu gosto da minha vida. Mas por que você quer? Porque eu tenho propósitos. Eu quero fazer mais para o Sergipe, eu quero mostrar que a gente pode ser normal, pode ser igual a todo mundo e trabalhar simplesmente isso. Eu só quero trabalhar para o Sergipe, só isso. Se me derem a oportunidade, beleza, vou trabalhar para o Sergipe. Se eu ficar aqui em Aracaju, vou trabalhar por Aracaju, por quem está à minha volta e só não vou parar. Só não vou parar. Mas é isso. Porque política é isso, política é gente, é igual a todo mundo. Né? Delegado é igual a todo mundo, mas tem uma função. O delegado geral é igual a qualquer delegado, só que ele é o chefe dos delegados, ele tem mais responsabilidade. Na minha caminhada, quando eu entrei na política, quando eu resolvi, né, que eu ia conseguir fazer mais e colocar em prática aquilo que eu sempre sonhei em fazer e eu não conseguia dentro da segurança pública, teve uma poesia de Cora Coralina. Eu não sei recitar ela ao pé da letra, mas ela diz mais ou menos assim, que o que importa não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Porque caminhando e semeando, um dia terás o que colher. Então eu acho isso de uma beleza, porque Cora Coralina é assim, ela é simples, eu acho de uma simplicidade e uma beleza muito grande. O que é que isso traz para mim? Caminhando e semeando. Você pode semear o que você quiser. Você pode semear sorrisos, você pode semear alegrias, sonhos, esperança e colher isso mais tarde, através das pessoas, né? Do sorriso das pessoas, de você ver aquela pessoa, aquele ser humano ali que você viu no chão, você vê ele levantar. Então, essa semente você está plantando. O que é que você vai colher depois? Ou você pode plantar coisas ruins. Eu, na minha vida, sempre escolhi plantar alegria e
plantar esperança. Porque a chama da esperança a gente não pode apagar nunca do coração de ninguém. Nunca. Porque você pode perder tudo. Agora não perca a esperança. Que a esperança vai lhe mover. Vai ajudar você a levantar e a sair daquele estado que você se encontra. E de encontrar felicidade. E busque a felicidade nas pequenas coisas. É isso. Minha vida sempre foi assim.